saciar. Mas ele também sabia que aquelas pessoas ali estavam com fome, estavam famintas. E o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Jesus, Ele sonda, Ele conhece o íntimo e o profundo do meu e do seu coração, a Bíblia diz. E Ele sonda, Ele conhece o íntimo e o profundo do coração de cada pessoa que já passou por esta terra ou irá passar. E assim, de igual forma também, Ele conhecia o íntimo e o profundo de cada pessoa que ali se encontrava. E Ele sabia que aquelas pessoas ali, talvez muitas delas não teriam como ao sair dali, não teriam como se alimentar, talvez muitas delas ali estavam, mas não tinham sequer uma moeda para comprar um pão, não tinham sequer nenhum tipo de dinheiro, nada para alimentar até mesmo a família. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, sabendo já o que iria fazer, porque Ele sabe lá na frente o que irá acontecer, meu querido irmão. E é por isso que eu te digo, não desista. Não desista, porque o Senhor Jesus sabe o que tem preparado para você ali na frente. A Bíblia diz que o Senhor Ele é o ontem, Ele é o hoje, Ele é o eternamente. A Bíblia diz que o Senhor é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele está lá embaixo, Ele está lá em cima, Ele está em toda parte deste universo, meu querido amado irmão. E a Bíblia diz que ali aquelas pessoas assentadas, ouvindo aquela palavra, o Senhor Jesus, Ele chama um dos discípulos, chamado Felipe, e dizendo ele ali para Felipe, dizia ele: como iremos fazer para alimentar esta tão grande multidão? Mas a Bíblia diz que ele dizia isso para experimentar os discípulos, porque ele queria ver qual seria talvez a reação dos discípulos. Muitas das vezes também na minha, na sua vida, o Senhor Jesus permite acontecer algo, para ver qual vai ser a minha, a sua reação, para ver se eu e você realmente vamos agir como homens que depositam a fé e a confiança no Senhor Jesus, ou vamos agir conforme a carne, ou vamos agir conforme a mente humana, a mente racional, e vamos nos virar as costas para o Senhor Jesus, e vamos começar a fazer e a pensar assim como pensávamos antigamente. Meus queridos e amados irmãos, muitas das vezes a pessoa deixa de receber algo da parte de Deus por causa disso, porque o Senhor, deixando que aconteça aquilo na vida dela, Ele quer mostrar se realmente aquela pessoa vai ser fiel para receber aquilo que Ele tem preparado ali na frente. Se eu e você analisarmos, nós podemos usar o exemplo de Jó. Qual grande que não foi as adversidades que fora permitido vir na vida daquele homem. Mas se nós estudarmos o livro de Jó, nós vamos ver qual também não foram as bênçãos na vida daquele homem logo após aquelas adversidades. Uma certa feita eu conheci um rapaz, um pregador muito usado nas mãos do Senhor Jesus Cristo, um homem que ele tinha muito dinheiro, meus queridos e amados irmãos, e ele se engrandecia por isso, ele se achava por isso, e ele não cria, ele não confiava, ele não acreditava nesta palavra cuja qual eu e você acreditamos. E um certo dia, ele deitado no sofá dele, ele olhou para a parede e viu ali um ser espiritual atravessando aquela parede, parando do lado do sofá, e olhando para os olhos dele, ele sem conseguir se mexer, começou a dizer assim: ei, até hoje você teve tudo com esse seu dinheiro, mas Deus me permitiu tocar na sua vida, e eu vou mostrar o que eu faço na vida daquele que eu toco. Colocou 7 cânceres na vida deste homem, e ele só alcançou a cura, só alcançou a libertação quando ele se voltou para o nosso Deus, para o Senhor Jesus. Eu e você fomos livrados de muitas coisas, meus queridos e amados irmãos. Eu e você somos privilegiados porque somos protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você somos privilegiados porque o Senhor Jesus Cristo tem nos dado a vida neste dia, neste amanhecer. Eu e você
disse que o salário do pecado é a morte. E hoje tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui, talvez juntamente com a nossa família, talvez juntamente com a nossa esposa, talvez juntamente com nossos filhos. Mas você que se encontra talvez sem a sua esposa, sem os seus filhos aqui, também não desfaleça. Porque pelo olho espiritual eu posso ver aqui a sua família juntamente com você, meu querido. Receba o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que ali os discípulos olhando para Jesus, Felipe levanta a voz e disse assim: nem sequer 200 moedas, 200 dinheiros, 200 moedas seriam necessários para alimentar esta tão grande multidão. Ele estava naquele momento tendo que aprender algo com o Senhor Jesus Cristo ali. Ele estava naquele momento prestes a aprender algo a mais, juntamente andando com o Mestre. Por isso que eu te digo, anda com o sábio, será sábio, a Bíblia diz. Meus queridos e amados irmãos, ali Felipe, dizendo que nem 200 moedas, se tivessem eles, seria capaz para alimentar aquela multidão. Eu estudando encontrei que uma moeda de prata, para você ter uma ideia, era o salário de um dia de serviço. Os homens daquela época tinham que trabalhar um dia inteiro para ganhar uma moeda. E aquela multidão era tão grande que se eles tivessem 200, seria capaz para alimentar aquela tão grande multidão. Mas Jesus Cristo sabia que ali no meio existia alguém que tinha algo que seria necessário para que se cumprisse um sinal, para se cumprisse uma maravilha no meio daquela multidão. Eu começo agora a colocar nessa história, eu começo agora juntamente com a igreja a imaginar um rapaz muito jovem, um menininho, um moço saindo da casa dele ali, sendo ordenado pela mãe dele, talvez ouvindo assim: meu filho, pega aqui essas moedinhas, e agora eu quero que você vá até a vendinha ali perto ali, e você vai lá e você compra agora 5 pães e 2 peixinhos com esse dinheiro. E eu quero que você traga aqui para casa para que nós possamos se alimentar, para que eu possa, talvez a mãe dele dizendo, dar o alimento para a nossa família. E eu começo agora a imaginar aquele rapazinho, aquele mocinho, aquele menino, talvez glorificando, não sei, talvez louvando, não sei, mas andando ali em direção àquela venda, talvez cantando, louvando, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o Deus de Israel, oh, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E ali ele não sabia que ele iria fazer parte de uma história que iria se prolongar pelos séculos dos séculos. E ali ele adentra e compra aqueles pães e aqueles peixinhos. E creio eu que ele, ao voltar ali, voltando para a casa dele, na metade do caminho, ele olha para o lado, ele vira o pescoço dele e começa a olhar uma grande multidão ali rodeando um homem. Ele começa a olhar uma grande multidão ali, ouvindo um homem falar palavras bonitas, e aquelas palavras vão chegando suavemente ao ouvido dele. Aquelas palavras vão adentrando ao coração dele, e ele sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus sem notar, agora ele já está mais perto daquela multidão. Ele agora, sem notar, se encontra mais ainda perto daquela multidão. E quando ele nem percebe, ele está sendo carregado pelos apóstolos do Senhor Jesus. E quando ele nem percebe, ele está agora de frente daquele homem que iria fazer um grande feito, através daqueles 5 pães e 2 peixinhos que a mãe dele pediu para ele comprar na vendinha. Eu começo a imaginar aquele rapaz ali, sendo carregado pelos discípulos, na presença de Jesus, Jesus olhando para ele ali, cara a cara, sorrindo para ele, talvez abraçando aquele jovem ali, Jesus sondando o coração dele, vendo a pureza de uma criança, como a Bíblia diz,
e tem apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele está aqui, é de vontade própria,